abrir comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, a partir do verso 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ordena e ensina estas coisas. O verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição de mão do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Vamos orar neste momento por nossas crianças para o culto infantil e logo após estaremos também orando pela porção da palavra do Senhor. De 4 a 8 anos. Senhor, toma as crianças em tuas mãos, ó Pai, pois estão indo para o culto infantil. Abençoe as tias, ó Deus, que estarão ministrando a tua palavra ao coração das nossas crianças. Como é bom, ó Pai, ver os teus pequeninos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, eu te peço também pela ministração da tua palavra, pela porção da tua palavra lida. Ó Deus, que a tua palavra encontre um lugar em nossos corações, que eu diminua e tu cresça, que eu suma e tu apareça, e que somente a tua palavra fique internalizada no coração do teu povo, e de uma forma tão especial no coração do novel pastor Edward de Araújo. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de falar nesta noite, em uma ocasião tão oportuna como esta, sobre a disciplina de um pastor. Dentre tantas coisas que temos e devemos que fazer, tantas demandas que surgem ao longo dos anos no dia a dia de nosso ministério, temos assim orientações na palavra de Deus
que apontam claramente o motivo pelo qual o Senhor nos chamou e nos separou para esta obra, sobretudo a de pregar a sua palavra. Só que não é fácil. Vemos os profetas e tantos outros que ousaram falar como Deus mandou dizer, que profetizaram como Deus mandou profetizar, e isso lhe custou a vida. De muitos profetas, grandes homens de Deus, morreram de forma lamentável, como mártires, por anunciar de forma fidedigna, fiel, a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo tem Timóteo como seu jovem ministro. Não é por acaso que eu me sinta hoje meio que o apóstolo Paulo, embora com 33 anos de idade. Mas é muito oportuno lembrar sobre isso e o motivo que Paulo trabalha esses conceitos na vida de Timóteo. Permanece no Evangelho, prega o Evangelho, ninguém despreze o dom que há em ti. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de moderação e poder, que é através do Espírito Santo de Deus. Timóteo recebe uma missão muito importante, grandiosa, até pela sua idade. Timóteo vai para Éfeso, a pedido de Paulo, para que possa colocar também em ordem as coisas ali em Éfeso, assim como ele colocou Tito em Creta, para estabelecer presbíteros de cidade em cidade, e colocar em ordem as coisas que estavam faltando. Paulo observa em Timóteo uma firmeza bíblica doutrinária de quem ele tinha aprendido, que lemos aqui, da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. O apóstolo Paulo observa que Timóteo é um pouco tímido, jovem, então ele já entra em uma missão muito grande, em uma condição tanto que desfavorável. Primeiro porque para pegar a palavra do Senhor, como eu já disse a princípio, tem que ter ousadia, porque às vezes as nossas pernas tremem, não só pela missão de pregar, mas já imaginando o que aquela mensagem, o que aquela palavra vai repercutir, como vai repercutir em pessoas queridas até em nosso meio. Mas a ordem, como foi dita e está dita também na palavra do Senhor, que é de pregar a palavra a tempo e fora de tempo, seja um momento oportuno ou não. Observamos Paulo fortalecendo, convalidando o chamado de Timóteo na primeira e na segunda carta, reforçando nele e lembrando de vez em quando que ele recebeu a imposição de mãos do presbitério, reconhecendo o seu chamado para o ministério da palavra. Não é à toa que em Atos 20, quando Paulo de Mileto manda chamar os presbíteros de Éfeso, sobretudo imaginamos que Timóteo está ali, quando ele manda chamar os presbíteros, e Paulo diz: olha, eu estou aqui diante de vocês, porque vocês não voltarão a ver o meu rosto, mas fiquem sabendo que depois da minha partida surgirão em vosso meio lobos que não pouparão o rebanho, mas eu tenho as minhas mãos limpas, porque eu não deixei de vos anunciar, eu não me esquivei de vos anunciar nenhum dos preceitos de Deus. Pelo contrário, Paulo afirma ter entregado e ensinado todos os desígnios de Deus, tanto na igreja, no templo, quanto de casa em casa. A palavra de Deus era pregada. Mas vamos aqui a essa porção, onde já no capítulo 4 da primeira carta, o apóstolo Paulo avisa, instrui e mostra porque Timóteo precisa ter essas qualidades disciplinar, para que ele possa se manter firme, fiel na palavra da verdade, na missão que recebeu e porque ele foi chamado. Então o apóstolo Paulo inicia, eu vou ler apenas aqui o verso 1 e 2 do capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos ou doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a sua própria consciência. Então, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, aqui a partir do verso 6, iniciaremos a nossa exposição, breve exposição
da palavra do Senhor. O verso 6 do apóstolo Paulo, exortando Timóteo à fidelidade, a diligência no ministério, ele já o orienta. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. A primeira orientação de Paulo a Timóteo, pastor Edward, é que ele pudesse e sempre pudesse estar expondo a palavra do Senhor, expondo os falsos ensinos, expondo as heresias. Nós, como ministros do Senhor, temos também que ser vigilantes do rebanho que o Senhor nos colocou e expor as doutrinas de demônios, expor os falsos ensinamentos que nossas ovelhas, por sinal, semana após semana, meio que de forma até acidental, recebem essas informações hoje com a mídia, pela internet, através de vídeos e canais no YouTube. Nós labutamos semana após semana, nos debruçamos sobre a Bíblia e de repente, em 1 minuto, em um vídeo de 3 minutos, alguém desprega tudo aquilo que nós pregamos, labutamos sobremodo para tentar incutir no coração e na mente dos irmãos. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo orienta a Timóteo nessa sessão é que ele faça exposições bíblicas e doutrinárias, que é o verdadeiro alimento. O verdadeiro alimento do rebanho é a palavra do Senhor. E nós, como ministros do Senhor, temos esta incumbência, esta obrigação de expor. E o que é expor? É trazer à luz, é trazer à tona os princípios de Deus para o seu povo. Lembrando que a palavra é do Senhor. Lembrando que não é um ministro, como diz o John Stott. Ele dizia, não é o bom ministro que torna a doutrina boa. É a boa doutrina que forma um bom ministro. Um bom ministro só é um bom ministro se expor a boa doutrina. Não é o bom ministro que forma ou que apresenta a boa doutrina. Infelizmente, caminhamos nesta contramão. Infelizmente, seguimos nessa direção e vimos muitos caindo neste erro, entendendo que para ser um bom ministro, agradável para o povo, então ele prefere criar uma nova doutrina, muitas vezes mais light do que a de Jesus. Ele precisa, muitas vezes, arranjar uma boa doutrina para parecer um bom ministro. Mas o Senhor nos chamou para sermos ministros, para sermos bons ministros de Cristo. E Paulo orienta Timóteo, você só será um bom ministro se você expor a boa doutrina. E essa é a primeira recomendação do Senhor para a sua vida. Exponha a boa doutrina, exponha a palavra de Deus em todos os momentos, oportuno ou não, na sua vida e em seu ministério. E certamente irão lhe reconhecer como um bom ministro. Talvez uma congregação inteira não. Talvez você não tenha aceitação da maioria por isso. Mas certamente, aquele que te chamou irá te ver como um bom ministro. Afinal de contas, o Senhor não nos chamou para sermos bem-sucedidos, mas Ele nos chamou para sermos fiéis à sua palavra. Vemos, como eu já disse, na vida de muitos profetas, expor a palavra do Senhor, expor a boa doutrina, o que lhe custou a vida de muitos. Nós podemos observar logo em Atos, o primeiro mártir, Estevão, quando decide pregar a palavra, ele morre apedrejado. Vemos a dispersão da igreja por conta disso. Vemos Filipe morto ao fim da espada. E os apóstolos, nem se fala, sobretudo o apóstolo Paulo, tendo a sua cabeça decapitada, e na segunda carta a Timóteo, ele já está nos instantes finais da sua vida, mas ele pôde dizer a Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. O combate, a arena de um pastor, a arena onde iremos lutar é na nossa própria congregação. Dia após dia contra os falsos ensinos, dia após dia contra a modernidade. Quando muitos querem atualizar a palavra do Senhor, o Senhor disse que a minha palavra permanece para sempre. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar, diz o Senhor. O apóstolo Paulo, orientando a Timóteo,
ele vai dizer sobre isso: é a boa doutrina que torna o bom ministro, não o bom ministro que cria uma boa doutrina. Que isso fique também no coração do novel pastor Edward. Ele prossegue: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, orientando a Timóteo a não perder tempo discutindo com ilusões, com filosofias vãs, inúteis, mas que ele se aplicasse e que se dedicasse e se exercitasse na piedade. E então ele diz: exercita-te na piedade. Olha comigo o verso 7. Exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade é proveitosa tanto para a vida que agora é, quanto a que há de ser. Existe uma promessa para que nós venhamos, e para também Paulo orientando a Timóteo se exercitar na piedade. Aqui o termo exercitar-se ou exercita-te, então podemos observar a orientação de Paulo a Timóteo, dizendo para ele, porque eles sofriam, eles viviam naquele momento, sobretudo na cultura greco-romana, o culto ao corpo. Se vocês observarem os filmes romanos, sobretudo, os homens são muito bem sarados, muito bem preparados. As cidades, então, eram envolvidas em jogos, em lutas, em tipos de arenas, de corridas e tantas outras metáforas que o apóstolo Paulo vai usar sobre a corrida, sobre aquele que milita também dos negócios dessa vida. Mas agora ele fala: olha, exercita-te na piedade, porque o exercício físico para pouco é proveitoso, e o exercício precisa de disciplina. Todos que fazem exercício físico sabem que precisa de disciplina. Às vezes o corpo vai padecer para que você possa chegar à meta, ao alvo. Então o apóstolo Paulo orienta a Timóteo a exercitar-se na piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. Investe nisso. Investe na piedade, porque estamos vivendo em dias, sobretudo, onde muitos se preocupam com a estética, muitos se preocupam em estar bem fisicamente, mas o Senhor também chamou os ministros, sobretudo, que eles se exercitassem na piedade. Paulo orienta Timóteo dizendo: exercita-te na piedade. O termo grego para gimnazo ou ginásio, que é a ideia, então, de um atleta e onde ele se preparava para os Jogos Olímpicos. Essa é a ideia, onde o ministro, a metáfora que Paulo usa para que o ministro se exercite na piedade. Ele diz isso para Timóteo, porque o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade tem promessa tanto para esta vida, quanto também para a vida eterna. Paulo orienta Timóteo, talvez com a preocupação de que ele não ficasse tão vaidoso, preocupado com o seu muque, com sua estética, e esquecesse de se dedicar àquilo pelo qual ele foi chamado. Lógico que devemos cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, mas a orientação de Paulo a Timóteo, sobretudo naquela época, era lhe dizer: para isso é pouco proveitoso, não tem muita relevância, mas se você se exercitar na piedade, você tem promessa tanto para esta vida, quanto para a vida eterna. Que o seu exercício, pastor Edward, seja na piedade. Que você gaste tempo, que você entre em disciplina, que você passe as noites a fios, meditando, trabalhando, mas se exercitando na piedade. Porque foi para isso que o Senhor te chamou. Exercita-te na piedade. Que nós vivamos este exercício. Aos pastores e ministros aqui presentes, que o nosso exercício seja sempre na piedade. Que possamos gastar esse tempo de abnegação no exercício da piedade. Afinal de contas, existem tantas demandas no ministério que nos tira o foco do exercício da piedade. Tantas coisas surgem para que estejamos ocupados nela. E muitas vezes o tempo do exercício na piedade é perdido. E então vivemos um sedentarismo espiritual. Muitos ministros vivem hoje
com respeito aos pastores e ministros aqui presentes, porque eu não sei como funciona o seu ministério, mas acredito que deve ser bem sucedido para a glória do Senhor, que deve ser abençoado, que deve ser nutrido pela palavra do Senhor. Mas a triste realidade é que muitos ministros vivem em um sedentarismo espiritual. Afinal de contas, já pegou o diploma do CETEM. Afinal de contas, já foi, impôs as mãos e agora é pastor. Então ele não precisa, muitas vezes, Tamara, se exercitar na piedade. Porque onde ele queria chegar, ele já chegou. Só que Paulo está dizendo a Timóteo, não, ainda não chegamos onde deveríamos chegar. Estamos fazendo esse exercício, essas flexões espirituais, para chegarmos na vida eterna. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses orientar: uma coisa faço, prossigo para o alvo, em busca do prêmio da soberana vocação, que o justo juiz me dará naquele dia. O apóstolo Paulo tinha sua expectativa, não que dar socos no ar, mas que ele tinha uma meta, ele tinha um alvo, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para as que estão adiante de mim. E muitos vivem esse sedentarismo, essa preguiça espiritual, e eles dão às vezes uma boa explicação, que a sua vida, ele não é teólogo, ele não tem um lado teológico, pastor Luiz, ele apenas é do devocional. Afinal de contas, para que teologia? Afinal de contas, para que livros? E um cigarro um dia dizer: o meu ministério é feijão com arroz, o Senhor me chamou só para esse triste do rebanho, que tem um ministro preguiçoso, que não se exercita na piedade, na palavra do Senhor. O Senhor nos chamou para derramarmos gotas de suor sobre a sua palavra, meditando sobre elas, e nos devotamos à palavra, nos devotando à palavra do Senhor. E o pastor John Stott, dando um curso de pregação expositiva em outro país, foram alguns pastores do Brasil participar, e isso eu ouvi um testemunho de um pastor contando, que o pastor John Stott disse que um pastor, para preparar um sermão expositivo, uma pregação, ele deveria no mínimo gastar 18 horas preparando aquela mensagem, 18 horas. Então, quando acabou o curso de pregação, a aula, um dos pastores no Brasil chamou o pastor John Stott no canto e perguntou para ele: olha, pastor, aqui na Europa os cultos acontecem uma vez no domingo manhã, e olha lá, às vezes de 15 em 15. E como fazer no Brasil, que tem culto quarta, quinta, sexta, casamento, né? Tem culto de tudo? Como fazer para gastar 18 horas em cada sermão? E então o pastor John Stott da época disse assim: olha, você gasta 18 horas em um e o resto você pede perdão a Deus. Mas devemos nos exercitar na piedade. É triste ver um despreparo, é triste ver assim, observando uma luta, ou qualquer tipo de esporte que você gosta e se dedica em assistir, nitidamente dá para se perceber quando o atleta não está bem preparado. Quando ele não entrou tão preparado para aquela luta, a derrota é certa. Mas a palavra do Senhor e a orientação de Paulo a Timóteo, até por ser jovem, exercita-te na piedade, exercita-te nestas coisas, porque tem promessa tanto para esta vida. Olha que bênção, irmãos, tem promessa para esta vida, Timóteo, e também para a vida futura. Há uma promessa, receberemos esse galardão e essa recompensa do Senhor. Muitas vezes não vamos ganhar tapinha nas costas, muitas vezes não vão dizer que o sermão estava bom, vão até criticar, mas o Senhor nos chamou para pregar a sua palavra, para nos exercitar na piedade e lembrarmos de quem receberemos a recompensa e o galardão por expor essas coisas, a palavra do Senhor, que é luz e dissipa todas as trevas, que é luz e dissipa o pecado, mas só expondo as Escrituras que teremos uma congregação, um povo sadio, espiritualmente falando. Afinal de contas, púlpito forte, igreja saudável. O Dr. Steve Lawson diz que como caminha um púlpito, assim caminhará a igreja, pois o púlpito é o primeiro vagão do trem. A igreja, que puxa todos os outros, como caminha um púlpito, assim caminhará a igreja. E o púlpito precisa caminhar com a exposição da palavra do Senhor, independente de quem está com oportunidade de fazê-lo. Pastor Edward, que você viva esse exercício da piedade, porque você vai ter, e já tem essa promessa na palavra de Deus, não só para esta vida, mas também para a vida eterna. Fiel é esta palavra, digna de inteira aceitação.
Paulo já mostra também a suficiência. Embora focando nas palavras que ele estava dizendo a Timóteo, ele diz: fiel é esta palavra. Afinal de contas, com a experiência que ele teve com o Senhor, ele podia dizer: o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei. Timóteo, o que tu está aprendendo de mim, confia, passa o bastão, confia também a homens idôneos, confia a outros, e é o que o Senhor também está me dando a oportunidade de fazer, e a PIB-CP também de fazer, de passar o bastão do Evangelho. Não que já todos nós não temos essa missão, mas como ministro do Senhor, a anunciar e a expor a palavra de Deus, e se exercitar na piedade. Exercita-te na piedade. Fiel a esta palavra digna de toda aceitação. E Paulo, mostrando aí a questão do exercício, novamente, ele vai dizer, no verso 10, é por esse fim que labutamos, nos esforçamos sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. É por isso que nos labutamos, nos esforçamos sobremodo, mostrando que as pessoas dizem: o ministério pastoral é muito difícil, é laborioso, é ser fiel, é um trabalho, irmãos, é um trabalho muito grande. As outras demandas administrativas da igreja, outras coisas que surgem, ministério diaconal, diretoria e tantos outros órgãos competentes da igreja podem ajudar o ministro a resolver, enquanto ele labuta sobremodo na meditação, no exercício da piedade e na palavra do Senhor. Paulo diz a Timóteo, com essa esperança, qual? A da vida eterna, a recompensa do exercício da piedade. É por isso que labutamos, trabalhamos sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Que nós sejamos fiéis para que no dia estamos vivendo a perseverança, estamos buscando esta perseverança na piedade, no exercício da piedade, para que possamos ser achados por Deus como fiéis. Afinal de contas, naquele grande dia iremos ouvir do Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco tu fostes fiel, sobre o muito eu te colocarei. Seja fiel no pouco, e o Senhor sempre irá te colocar no muito, tanto nesta vida, quanto na vida eterna. Ele diz, ordena e ensina, e aqui é o didascalia, didascos, ele já cita isso em cima, quando fala da boa doutrina, didascalias. Agora ele diz, didascos, ensina estas coisas, ordena e ensina. Quais coisas? A palavra de Deus. O Senhor não nos chamou para pregar um outro evangelho. E como só se o evangelho não fosse suficiente, não fosse para estes, eles criaram um novo evangelho. E o apóstolo Paulo diz a Timóteo: ordena, didascos, ensina estas coisas. Persevera nisso, ensina essas coisas. O verso 12 ele vai dizer: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Esse ponto aqui temos algo em comum, pastor Eduardo: a mocidade, a juventude. O apóstolo Paulo temia, vendo Timóteo chegar na grande igreja de Éfeso, entre tantas outras igrejas, como um pastor jovem, aproximadamente com seus 30 anos, na casa aqui, pastor Taylor, dos seus 30 anos, o jovem Timóteo, sabendo dos desafios que ele iria encontrar naquela congregação, no meio daquele povo, sobretudo por ser jovem. E Paulo temia que talvez Timóteo não tivesse credibilidade entre os mais velhos, tanto que a partir do capítulo 5, verso 1 e 2, ele orienta Timóteo como falar com os mais velhos, como falar com as senhoras e com as jovens da igreja. Não é o mesmo trato. Aos homens você fala de um jeito, às mulheres, às jovens, outro tipo de comportamento. Justamente para que Timóteo não perdesse a credibilidade em seu ministério, sobretudo por ser jovem. E quando assumi aqui o ministério, pastor Taylor, eu tinha 29 anos, primeiro ministério e 2 anos de ordenado a pastor, concorrendo no ministério pastoral com pastores
com 26 anos de ministério, com voz de trovão e de trombeta do Apocalipse. Falei, já era. Perdi. Isso aqui eu já contei umas 15 vezes, mas como tem gente nova, eu conto de novo. Os irmãos já cansaram de ouvir. E eu fiquei concorrendo aqui, tomando conta da igreja um mês. A comissão propôs que o pastor ficasse um mês e o outro pastor também um mês. Só que a pregação do pastor era só a exposição, não sei se era de Bíblia ou de Giló, sei que era amargo o negócio. E as pregações aqui ao longo da, já jovem, e ainda pregando puramente a palavra, para me motivar ainda mais, a comissão reúne a liderança inteira na última semana do pastor tomando conta da igreja, que viria um outro, e pergunta, se o Senhor for um das pessoas, se o Senhor for o nosso pastor, quais são as suas propostas, os seus projetos para a nossa igreja? Olha, eu nunca fui tão arrasado para casa por ter dado essa resposta, mas o Senhor, eu disse, pregar a palavra, saquear o inferno e povoar os céus, pregar a palavra. E ficou, tá, eu perdi. Mas a palavra pregada falava aos corações dos irmãos nessa igreja, só que eu não sabia. Então na última quarta-feira, foi a minha última pregação aqui, e eu disse, já que é meu último dia mesmo, preguei os discípulos no caminho de Emaús, a presença ignorada. Foi um dos sermões mais difíceis, mais duros que já preguei. E a esposa, como sempre ajudadora, na caminhada falou, é agora que tu não fica mesmo, depois desse sermão. Em vez de dar um remédio para o povo, você manda essa mensagem, já era. Eu falei, meu Deus, fui para casa arrasado. Fiz igual a Mefibosete, não cortei o cabelo, não fiz a barba. Morando aqui perto da igreja, tinha o pessoal da juventude do Açaí, minha esposa, só ela ia na farmácia, na padaria e no mercado, porque para tudo tinha que passar aqui na frente. Eu dizia, vai você, não olha nem para o lado. Como ela sofreu. No sábado, dia antes da eleição pastoral, ela disse para mim, você não vai cortar o cabelo e fazer a barba, não? Imagina, né? O cabelo já não é bom, imagina como fica, igual ela me farpava. Aí ela disse assim, eu falei, não, já está tudo perdido mesmo, assim. Eu quero saber como eu vou fazer depois, não sendo pastor, passando aqui na frente da igreja, né? Então, para a honra e glória do Senhor, no domingo, esse pastor que vos fala foi eleito o pastor desta igreja. E agora o povo foi lá na minha casa, que é perto, foram alguns irmãos lá na casa do pastor se alegrar com a vitória. E o pastor daquele jeito, igual a Mefibosete, cabelo branco. E tinha que estar à noite na igreja, o salão estava fechado. Amém. Eu tirei as pontas, pintei o cabelo com presto a barba para tirar as pontas. Fiquei com um capacete, mas eu vim glorificar o nome do Senhor. Depois disso eu comprei uma máquina, eu falei, eu nem corto o cabelo para não ter esse problema. Mas aquilo que aos olhos humanos parecia derrota, no reino dos céus era vitória, por ser fiel à exposição da palavra de Deus. Não que o outro pastor não fosse, mas o Senhor me achou digno para ser pastor desta igreja, deste ministério, pela exposição da palavra. Assim como te encontrou digno, para que hoje você pudesse ser um dos pastores desta igreja, a princípio auxiliando esse pastor, assim como já temos o pastor Luiz aqui, nos ajudando no avanço, na propagação da palavra do Senhor. Prega a palavra. Então Paulo sabia que Timóteo ia sofrer esses desafios. Eu já estou caminhando para o final. Mas o apóstolo sabia que Timóteo, por ser jovem, ia perder um pouco dessa credibilidade. E a única coisa que iria convalidar, tanto no coração dos irmãos, quanto para todos, era o seu exercício na piedade. Era o seu esforço na palavra do Senhor. Era a sua dedicação à palavra do Senhor. Afinal de contas, como já disse no início as frases do John Stott, é a boa doutrina que nos torna bons ministros de Cristo Jesus. E Paulo orienta, seja exemplo, vigia, fica ligado, Timóteo, no amor, no comportamento. Por quê? Paulo orienta isso, pastor Edward, porque ele sabia que Timóteo seria observado, sobretudo pelos mais experimentados, pelos anciãos, pelos presbíteros da igreja. Queria olhar o seu procedimento, seu amor, seu trato, a pureza, como conduz o ministério do Senhor. E somos assim, observados em todo o tempo.
O apóstolo Paulo diz a Timóteo: até a minha chegada, até que eu chegue, aplica-te, olha aqui, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Olha a orientação redundante de Paulo. Olha, até a minha chegada, aplica-te à leitura, a leitura pública da palavra, a leitura. Afinal de contas, na segunda carta, não é Paulo que escreveu a Timóteo dizendo: me traz a capa e os pergaminhos, os livros que deixei na casa de Carpo, em Troade. Paulo pede que Timóteo venha antes do inverno. Vem ter comigo antes do inverno. O apóstolo Paulo, na segunda carta, já está prestes a ir ao corredor da morte, temendo que os 3 meses de inverno ele não pudesse suportar, pois as navegações também ficariam difíceis de chegar por causa do tempo frio e seria muito perigoso. Então ele diz: vem, procura vir me ver, ter comigo antes do inverno, mas faz uma coisa: quando você vier no caminho, passa na casa de Carpo, em Troade, e traz os meus livros, principalmente os pergaminhos. E aqui outra questão que vemos sobre o exercício da piedade: aplicar-se à leitura, à consolação, à exortação e à didascalia, novamente, à doutrina, ao ensino. Spurgeon, que já disse: visite vários livros, mas faça da Bíblia a sua casa. Que possamos viver, nos aplicar à leitura, que venhamos nos devotar à leitura, visitar vários livros, mas ter a Bíblia como a nossa casa. Amém? Você visita algumas casas, é até agradável, mas você quer voltar para a sua casa aconchegante, você quer voltar para o seu lar. E é o que Spurgeon dizia: visite vários livros, em uma lição aos meus alunos, mas faça da Bíblia a sua casa. Mas essa orientação de Paulo a Timóteo era para que ele aplicasse. Aplica-te, lança-te, investe na leitura, na exortação e no ensino. Que o investimento e o melhor investimento do ministro está na leitura. E também, não, por ser o pastor da igreja, eu não estou advogando em causa própria, mas é a verdade. A igreja também reconhecer a necessidade do pastor se dedicar à leitura, proporcionando e viabilizando também, não só o ministro, mas a igreja, bons livros. Essa semana, no dia do pastor, a esposa de um amigo pastor meu, semanas antes, mandou uma mensagem para mim, perguntando qual presente a igreja poderia dar. Ela pediu uma dica de qual presente poderia dar ao pastor da igreja. E ela me deu, entre algumas sugestões, o que eu acharia melhor. E então eu disse: uma coleção de livros, sabe aquela que você quer ter? Então eu indiquei para ela. E foi muito lindo no dia do pastor, porque quando abriu aquela caixa, aquela enciclopédia, aquele monte de livros, e o pastor pegou e disse assim: eu acho que isso tem uma mensagem para mim. Os meus sermões estão muito fracos e eu preciso me dedicar à leitura. Foi uma brincadeira. No dia seguinte ele me agradeceu, pois a esposa contou que eu pude ajudar nessa questão da orientação do presente para aquele pastor, que ficou muito feliz. Aplica-te à leitura, à exortação e à didascalia, ao ensino, à consolação, ao ensino. Devemos nos aplicar. E isso Paulo orienta dizendo a Timóteo: não te faça negligente para com o dom que há em ti, lembrando a Timóteo, porque maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu fico preocupado com isso. Reunião de pastores, estamos ali para falar de coisas boas, e o pastor está reclamando: Deus me chamou para esse ministério de troço, de negócio, que Deus me chamou para isso. E na última oportunidade agora eu falei: olha quantos pastores tem aqui sem pastorear, dá a vez para outro. Está no ministério e está reclamando, dá a vez para outro. Tem outros pastores aqui que não estão pastoreando a igreja, que gostariam de ter a oportunidade que você tem. E realmente Paulo está dizendo isso a Timóteo: não te torne negligente com o dom que é em ti. Ministério não é troço, não é negócio, foi imposição de mãos feita pelo presbitério que aconteceu hoje.
Que nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, no momento que você se sente um nada, e vai chegar esse dia, vai chegar um dia que você vai se sentir só. Paulo vai dizer a Timóteo: procura vir rápido comigo, porque Demas, amando este mundo, me abandonou e partiu para Tessalônica. Tito foi para Dalmácia, ele vai dando: só Lucas está comigo. Na minha defesa, diante do tribunal, ninguém estava, mas o Senhor estava comigo, me deu vitória naquele dia. Que nos momentos em que você se sinta só, e que as dúvidas pairaram no seu coração, se Deus te chamou para isso, que você se lembre desta noite da imposição de mãos do presbitério sobre a sua vida, dos pastores e ministros. E Paulo está dizendo a Timóteo: não seja preguiçoso, não seja relaxado, aplica-te à leitura, ao ensino. Se for para se dedicar, se dedique nessas coisas, e lembre-te sempre da imposição das mãos sobre a tua vida nesta noite. E finalizando, meus irmãos, medita nessas coisas. E a preocupação de Paulo, eu gostaria de destacar aqui: medita e permanece nessas coisas. Que coisas? Didascalias. Ensina, medita na didascalias. Tem aqui um professor de grego, depois eu me corrijo sobre a fonética. Eu vou só falando aqui a raiz da palavra, amém, irmão? Então, não tive tempo de ensaiar Então, medita nessas coisas, ser diligente para que todos, e aí é uma questão muito importante, pastor Edwards, todos possam ver o teu progresso. Paulo diz isso a Timóteo: eles têm que ver o teu progresso. A igreja tem que ver o progresso na vida do ministro que escolheu, ou que foi escolhido por Deus para lhe conduzir. Tem que ter esse crescimento, esse avanço. Afinal de contas, quem se exercita muito fica bem sarado. Quem malha muito fica mais forte, mais sadio. Sobretudo exercitando na piedade, exercitando-se na piedade, todos irão ver o teu progresso. Aplicando-te a leitura, a didascalias, a exortação, ao ensino, a consolação, todos verão o teu progresso. Paulo sabia que só se aprende a pastorear pastoreando. Não existe uma receita antes de você ser pastor e diz quando você for pastor. São coisas do dia a dia, que o Senhor dá sabedoria, dá entendimento. A gente começa no gabinete muitas vezes a ouvir uma coisa, e a gente tem que fazer cara que está acostumado a ouvir coisas desse tipo. E enquanto a pessoa está contando, a gente está: Senhor, me dá uma palavra até o final, que essa irmã começar. E no final vem, para a alma e glória do nome do Senhor, vem a direção, quando nem sabemos sobre o que vamos tratar. É o Espírito Santo que nos conduz. E Paulo dizendo a Timóteo, é coisa importante, e eu gostaria de destacar. Ele diz: medita e permanece nestas coisas, para que todos vejam o teu progresso. Porque muitos irmãos, ministros, hoje, e grandes na mídia, não permanecem mais naquilo que há 10 anos ensinou, naquilo que há 15 anos ensinou. Hoje eles não permanecem mais no que ensinou. E Paulo está dizendo a Timóteo: permanece na didascos, permanece na palavra, permanece no que você está ensinando. Porque depois de não permanecer, a próxima missão deles é ensinar a igreja que aqueles ensinos fundamentais da palavra de Deus não são tão importantes assim, e chegam a dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia precisa ser atualizada para se enquadrar e acompanhar a cultura, os valores da sociedade. Então eles vivem em uma teologia humanista, filosofias, lendas, ludibriando, porque há uma tendência no coração do povo. Paulo dizendo a Timóteo, quando ele avisa: prega a palavra a tempo e fora de tempo, porque nos últimos tempos não suportarão a sã doutrina, mas tendo como que coceram os ouvidos, se desviarão da verdade e se voltarão para as fábulas, levantando mestres segundo os desejos do seu próprio coração, para afagar o ego. Por isso que temos coaches para tudo hoje. Temos pastor coach para tudo que você quiser, menos e cada dia o número diminui de pastores que permanecem naquilo para o que foi chamado. Você está sendo chamado para esta obra, foi chamado para o Senhor. Prega o Evangelho, sofre pelo Evangelho, permanece no Evangelho. Independente do que aconteça, permaneça no Evangelho.
E ele disse: tem cuidado de ti mesmo e do teu didático. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tenha cuidado de você mesmo e daquilo que você ensina. Persevera continuamente nessas coisas, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Que o Senhor nos abençoe. Que Deus te abençoe, pastor Edward. Que estas palavras fiquem guardadas no seu coração e que você se lembre do motivo e do propósito para o qual o Senhor te levantou nesta geração, neste tempo, como um apologeta, como um defensor do Evangelho, como um pregador da palavra. Quer ouçam, quer não ouçam, quer gostem ou não, seja fiel àquele que te chamou, porque a recompensa você receberá naquele dia do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém, graças a Deus. Que Deus assim possa estar nos abençoando. Então, irmãos, agora eu vou passar a palavra ao novel pastor. A palavra está com o pastor Edward. Logo após estará fazendo a oração e impetrando pela primeira vez a bênção apostólica. Amém, igreja? E depois deste ato, irei estar encerrando a nossa assembleia. Amados, graças a paz, amém? Amém. Só para não perder o costume, foi fraco. Graças a paz, amém? Amém. Amém. Os irmãos sabem que eu sou muito bom de improviso, mas eu trouxe cola dessa vez. Eu não posso dar mole dessa vez. Vamos lá, deixa eu preparar aqui minha colinha. Agora só me organizar aqui. Graças a paz. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 4, versículo de número 7, você conhece esse texto. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Presta atenção nesse versículo agora. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso que eu falei. E é por isso que nós pregamos a palavra, é por isso que nós pregamos Jesus, é por isso que nós pregamos a graça, a maravilhosa graça. Quero fazer alguns agradecimentos especiais nessa noite. Primeiro, eu quero agradecer a minha igreja, a minha amada PIB de Cancela Preta. Quem não sabe, eu sou apaixonado por essa igreja. Os irmãos da antiga sabem por quê. Quando a igreja aprovou por unanimidade o meu concílio, marcar seu concílio, né, pastor? Os irmãos chorando, alguns irmãos, nossa, nós vimos ele pequenininho. A irmã Alda comentou comigo de manhã que ela sabia que eu era da igreja desde pequenininho, mas ela não lembrava do meu rosto. Aí foi quando a Fabiola mostrou a foto minha pequena, nem sei que foto é essa até agora. Ela, ai meu Deus, eu não lembrava dele. Deus, ele é muito bom, porque Deus, ele nos conservou até esse momento. Então, e esse amor meu pela igreja de Cancela Preta se manifestou ontem no concílio. Os irmãos estavam aqui angustiados. O coração da igreja está bom. Foram pequenos mini infartos. Os irmãos estavam aqui e a cada pergunta que faziam, eu estava de lado e eu quero ficar sem utilizar por um bom tempo aquela bancada ali, pastor, deixa que eu ir longe de mim um pouquinho. E a cada pergunta que fazia, e eu ia responder, eu olhava assim, a igreja começava, coitado dos pastores, era igual o campo de futebol, quando você vai jogar no estádio do outro, que a igreja estava lá, e a cada resposta que eu acertava a igreja, eu via os irmãos lembrando. E algumas perguntas, os irmãos, não, para que essa pergunta? Para que essa pergunta? E Deus, ele abençoou e fomos aprovados com louvor.
Porque o nosso Deus, Ele é bom. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. E Ele termina no tempo dele. Pode demorar. E enquanto vai demorando, a gente vai crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que diz Pedro, é o que nos ensina. Vamos lá. Primeiramente, agradeço a minha igreja. É um prazer poder estar sendo ordenado pelo meu pastor Edivan, pelo pastor Aloísio, que é queridíssimos, e que foi uma caminhada de pré-concílio. Ó, irmãos, alguns diáconos participaram conosco, mas eu acho que a pior sabatina que teve foi a de biologia, o nosso irmão Gabriel. Cadê nosso irmão Gabriel? Nosso irmão Gabriel, olha, eu me preparei tanto para teologia que quando chegava no final, irmão Gabriel, agora vamos de Bíblia. Gabriel, ah, meu Deus, está aqui o nosso irmão Gabriel. Que bênção, que bênção. Quem estava aqui sabe o quão desafiador que foi. Como é que é, Gabriel? Quer alguma pronta aí para a igreja? Não, né? Amém, amém. Eu quero agradecer meus pais. Está lá meu pai e minha mãe lá. Deus, os irmãos sabem a dificuldade que foi para os dois estarem aqui. Foi um mês complicadíssimo. Mas o nosso Deus é bom, Ele é galardoador, Ele é presenteador, Ele é rico em misericórdia e permitiu que eles estivessem aqui nessa noite. Quero agradecer a minha esposa. Fica de pé, minha esposa maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Não posso ficar divulgando muito não. Dá um tchauzinho para a igreja então, já que sabe. Eu não vou ficar divulgando muito não, mas quem conhece sabe o quanto ela é maravilhosa, né? A minha tia Adelaide esteve ontem, ela que desde pequenininho me levava para a igreja, às vezes dava uns beliscões, me ensinou a respeitar diácono. Logo eu, filho de diaconisa, com minha tia Adelaide. Minha tia Lira, que veio do Espírito Santo. Deus está começando a voltar. Meu Deus. Minha irmã Alda falou, minha mãe só me apronta, como é que eu vou resolver isso agora? A tia Lira está aqui, obrigado, tia Lira. Quero agradecer meus irmãos. Cadê meus irmãos? Fica de pé, meus irmãos todos. Está aqui a Áurea, que os irmãos já conheceram, a pastora Áurea. Eu tive a bênção dela vir em nome da OPB ontem aqui, pastora de Engenho Novo. Cadê a Jéssica? Levanta, Jéssica. Tá com o Daniel? Ah, não pode, né? Tá bom. Tem a Soraya, fica de pé, Soraya. Você pode. Ok. E o Júnior ontem foi o destaque ontem do conselho. Veio melhor arrumado que o candidato. Nossa, e minha irmã Alda que não pôde vir, mas também mandou mensagem, está o dia todo aqui no Zap. Meus cunhados, cadê o Fábio? Fábio está lá atrás, cadê Fábio? Cadu está aí, Jéssica? Não, né? Fábio, Cadu, meu pastor Nelson Taylor, que esteve orando aqui também, meu cunhado, e a Joyce, cadê a Joyce? Joyce está aí. Toda a igreja nos conhece, a Joyce é a mãe do Lucas, aquela figurinha simpática que está sempre correndo aqui na igreja. Irmão, se eu for esquecendo alguém, vocês me ajudam a ter a emoção que está grande, tá? Eu botei a cola aqui, mas é aquele espírito de improviso que a gente tem. Os meus sobrinhos, cadê meus sobrinhos? Fiquem de pé, todos eles. Se bem que o Dani não fica ainda, a Pamela está aqui, o Henrique, Raquel, Léo, estavam ministrando louvor. Cadê o Lucas? Está dormindo? O Luquinha está dormindo também. E o Dani lá, Deus abençoe vocês, obrigado, tá? E eu estava aqui me segurando, irmãos. Os irmãos sabem que minha música favorita é a Cada Vez Mais. Eu estava ali do lado, a gente que é músico, eu louco para pegar o microfone. Se fosse o ministério de Jeová, tinha pego. Já fiz isso uma vez. Eu vi meu primo por aqui, o Marquinhos, tá ali o Marcos. Fica de pé, Marcos, meu primo. Bênção. Você não pode levantar, né? Tá aí com a noiva dele, a Thaís. Eu imagino. Tem mais algum primo meu que eu não vi? Me ajuda, gente. Tá bom. E meus sogros, cadê meu sogro? Minha sogra e meu sogro estão ali. Fica de pé, dona Cátia, São Francisco, poxa, tem que fazer aquela média, né? Meu sogro e minha sogra, essas bênçãos aí. Tem que fazer a média, né, irmão? Tem que ganhar, tem que manter a paz com nossas sogras. Amém. Mas também tem alguns amigos aqui nessa noite. Aliás, tem muitos amigos aqui nessa noite. É difícil e eu não sabia quantos mais estariam aqui, que fizeram surpresa para mim. Então eu vou tentar aqui. Tem gente do meu trabalho aqui. Levanta aí para poder dar a gente. Sei que o Kleber está aí com a esposa, né? Dá um tchauzinho. Isso, tá a Chuchu, a Marlene. É a Marlene com o pai dela. Tem mais alguém do trabalho aqui? Não, né? Irmão, vamos me ajudando em nome de Jesus. Agora um pedido pastoral para vocês.
igrejas. Tem alguns amigos das minhas igrejas que eu passei. Parque Independência, a minha amada Ibicate, do Catiri. Eu sei que está a Sarinha por aqui, que cantou Louvor a Deus. Tem a Glorinha e o Levi. Fica de pé. Esses são os meus... São os nossos queridos, pastor. É a irmã Linete que a gente tem que conversar sobre carta, né? É com a irmã, depois procurem a irmã Linete na nossa igreja. Né? A Glorinha, pode sentar. A Glorinha, os irmãos viram essa pianista. Se eu tivesse ter o dom de roubar o dom de alguém, seria as mãos dela. Essa benção. O Levi, meu amigão. Está aqui o pastor Fernando também, Lourenço, com a sua esposa, Marina. Fica de pé, pastor. Eu já conheci. Que honra, pastor. Você está aqui orando por mim também. Nosso pastor Fernando foi quem me recomendou o Seminário Teológico Multiplicador. Pode sentar, pastor. E assim, é um grande amigo também. E eu posso dizer para os irmãos, eu viajei com o pastor Fernando. Viajamos, ficamos 15 dias juntos, né? E assim, que exemplo. Eu aprendi assim muito com o pastor. Muito obrigado por aqueles momentos. Tenho aqui também o Willis. Cadê o Willis? Cadê o Willis? Aí. O Willis, cara, fica de pé. Esse é um dos meus melhores amigos. Esse é um dos meus melhores amigos. Vocês não têm noção. Nós temos uma foto maravilhosa, nós na Cidade Batista. Né? A gente vai com o meu primo Marquinhos. Cara, trabalhando na Hermes, no tempo do meu pastor. Né? Tá vendo? Isso aqui, eu preciso falar isso, irmão. Eu tenho muitos amigos aqui de coração. A própria Sarinha que participou. Pode sentar, Luiz. Mas esse aqui era aquele que eu ia chorar quando tinha algum problema. Esse daqui, junto com o Carlos Eduardo, com meu cunhado, era aquele que eu tinha que ter tato para contar os meus problemas. Que eles queriam ir resolver para mim. Não importa qual fosse. Obrigado pela tua amizade, tá, Luiz? Sempre. Obrigado. A tia Dark tá por ali. Tá a Márcia, a esposa do Luiz também. E existem a Raquel. Gente, a minha amiga Raquel. Não? Oi? Então, irmã Linete, a irmã, cadê a irmã Linete? Também. Pega o nome da irmã Raquel. Por favor, pega o nome da irmã Raquel. Olha, pela misericórdia do Senhor, às vezes eu me acho regente. Irmãos, os irmãos que vêm regendo aqui, desculpa, tá? Eu queria pedir desculpa a essa igreja. Perdão, irmãos. É o melhor que eu pude fazer até hoje. Né? Mas, Raquel, obrigado. Você, além de uma amiga da família, é a coordenadora do curso de adoração e arte do CETEM, é a ministra que cuida lá do nosso irmão Fábio, que estuda no CETEM também. Assim, eu não tenho palavras. Para esse momento tinha que ser você. Obrigado. Obrigado, pastor Marcos, por ter acompanhado. Também. Deixa eu ver aqui. Não está aqui hoje, iria vir o pastor Denilson, foi meu pastor do Catiri, esteve ontem no concílio, estava aqui torcendo pela gente também. Ele e a irmã Marta ficaram de vir, mas teve um problema, não puderam vir. Vamos lá. Queria fazer também alguns agradecimentos a algumas pessoas que estão com o Senhor e que estariam aqui e que assim, para mim seria uma grande felicidade, que é o meu pai biológico. Eu queria muito que estivesse aqui nessa noite hoje, nos ajudando na regência. Não está. Nosso querido pastor Hélio Barbosa, queridíssimo, foi o primeiro que falou para mim assim, disse: filho, para de fugir, vai para o seminário. E era ele com ousadia que falava isso para mim. A minha queridíssima irmã Luci, a nossa irmã Marina, a gente já sabe o carinho que eu tinha por ela. Preciso continuar. E a tia Helena e o seu Juscelino, membros do Catiri, que desde pequenininho na sociedade infantil, é a minha lembrança, é a minha recordação dos dois, do trabalho infantil. Eu não estaria aqui se não fosse o trabalho de EBD. Eu não estaria aqui se não fosse a EBD muito bem ministrada.
professores comprometidos com o ensino, professores que iam de casa em casa buscar as crianças. Está faltando professor assim. E que o Senhor continue levantando pessoas assim. E não falamos da nossa igreja, não estou dizendo deles. Mas está faltando professor de EBD com comprometimento com os seus alunos. E eu sou fruto de muitos professores comprometidos. Os irmãos sabem que temos Cancela Preta aqui. Quando eu vim para a igreja, eu não vim com a minha mãe, eu vim primeiro sozinho. E muitas pessoas atravessavam a rua para a gente, que eu não podia vir com as minhas irmãs pequenininhas. Então a condição era que os irmãos ajudassem a atravessar a rua. Grande é o ministério de atravessar a rua, porque esse ministério trouxe pastor para essa igreja. Estou vendo a Fabíola ali, Fabíola sabe muito bem. É jovenzinha assim, não me atravessou a rua também, tá, irmãos? Solto logo. Entrego logo, é uma entrega pastoral. Também os irmãos do CT. Cadê a tia Tamara? A tia Tamara está por aí também. Tia Tamara, assim, a Tamara sabe o carinho. Quantas vezes, né, Tamara, eu te liguei para a gente conversar tantas coisas. Que amiga, Tamara, Priscila, Mônica, Eduardo, meus amigos do seminário, meus amigos seminaristas. Tamara estava expressando a preocupação dela para mim ontem. Que, irmãos, o CT, como seminarista, o CT perdeu o seminarista mais bonito que tinha lá. Mas agora ganhou o pastor mais bonito de lá. Nada contra o pastor que é professor lá, mas há uma... Esse você tem, com todo carinho para comigo, toda a orientação, e os pastores assim lá, os professores que não pegaram leve comigo em momento algum. E a Tamara sabe que eu sou o seminarista mais quietinho de lá, né? Mais pontual, sempre chego na hora, sempre chego bem discreto na aula. Um agradecimento especial à minha igreja, aos diáconos que estiveram aqui ontem, dando todo o apoio, aos irmãos da música, meu queridíssimo diretor de música, Fábio, além de diretor de música, é um grande amigo, a gente batalhou junto há alguns anos. A secretária de música da igreja, a Melissa, cadê a Melissa? Está ali, a Melissa que muito me apoia, né? Todos os diáconos, a minha gratidão. Eu não sei se é ético, pastor, eu dizer que também são meus diáconos, eu acho que são só seus, como pastor presidente. Mas eu posso um pouquinho? Eu quero ser meus diáconos. Né? Mas eu também tenho que dizer, mas tem uma em especial que uma é minha. Uma é minha. Que é a minha diaconisa irmã Naí, a minha mamãe. Essa o pastor não consegue. Enfim, a equipe de programas e eventos, Fabíola, que organizou tudo ontem junto com a Cida, as irmãs da cantina. Eu não tenho como dizer o nome, para não ser injusto, mas assim, irmãos que trabalharam aqui na igreja, os pré-concílios acabavam 1h da manhã. E o pastor Luiz aqui, o pastor Edivan, e a gente nessa correria aqui, o pastor Edivan preocupado, e a gente de madrugada trocando mensagem. Pastor, ficou uma dúvida sobre um tema aqui, vamos conversar. E eu mandava, pastor, acorda tem problema. Pastor, eu esqueci de pegar meu zap. Eu esqueci. Mas eu deveria ter perto. Irmãos, se eu esqueci alguém, perdão. Eu estou aqui, embora eu botei na minha colinha, mas tem tanta gente além dessa que deveria estar aqui. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe a todos vocês ricamente. Amém? Eu agradeci ao pastor. Não agradeci ao pastor. Tá igual eu com a minha esposa ontem, eu esqueci a minha esposa lá. Perdão, meu amor. Não, e o pior é que tá aqui, né? Eu fui improvisar e eu pulei. Obrigado, Tia Mira. Irmã Linete, prepara também a carta. Eu vou precisar dela também conosco. Pastor, muito obrigado por tudo. Pastor Edivan, quem conhece o pastor Edivan sabe o comprometimento que ele tem com a igreja e com a palavra. Nós tivemos uma luta imensa hoje pela manhã, e que exigiu muito do pastor Edivan. E mesmo com essa luta de manhã, o pastor estava aqui no concílio e foi bravo, né?
Você já viu que o pastor estava aqui na presidência e foi bravo, foi impulso firme ali para manter a ordem. Pastor, obrigado por todo o apoio. Obrigado por me aceitar como seu pastor auxiliar. Obrigado pela indicação. Obrigado pelo pré-concílio. Obrigado pelos gabinetes. Obrigado pelas disciplinas, pelas orientações, pelas reclamações. E se eu fui aprovado naquele concílio ontem com louvor, claro, o pastor Luiz junto, mas foi muito ali o pastor chorando e vibrando comigo. O pastor estava mais ansioso do que eu. O pastor às vezes me ligava e dizia: pastor, eu estou em paz, mal sabia o que eu ia passar. Obrigado, pastor. Equipe de multimídia que sempre apoiam a gente, equipe do som, eu ameacei vocês, né? Eu peço perdão. Eu vejo que se tivesse algum problema a gente ia conversar depois. Eu falei, hoje era clássico, meus irmãos. Quem me conhece na igreja, agora eu posso já voltar, agora eu posso voltar nas asinhas de fora já. Os irmãos que me conhecem sabem que eu fico sentado nesse primeiro banco, olhando com um olhar fulminante para o pessoal da música. Mas eles são assim, minha bênção, todos eles. O carinho que eles me tratam todos os dias. Obrigado, gente. Obrigado a todos. E também, pastor, obrigado aos seminaristas do seminário eclesial que vieram dar aquela força ontem também, que estão aqui na casa. Eu tenho que fazer uma média aqui pelo pastor, né? Está aqui o seminarista Anderson, está aqui. Cadê os outros? Cadê a Márcia? Tem mais gente, cadê? João, cadê o João? João, tem mais alguém? Aqui. Irmã Sônia, irmã Inete, cadê, gente? Tem mais mãozinhas? Cessaram as mãozinhas. Amém, gente. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Pois é. Não, eu estou aqui todo tranquilão aqui. Será que a bênção vai ser legal, né? Estou aqui super tranquilo. Eu ia chegar na hora. Tá. Vamos orar, queridos. Feche teus olhos. Pai, muito obrigado por esse momento. Nós te adoramos, meu Deus. Porque nós estamos na tua casa, Pai. Nós estamos aqui no culto de louvor e gratidão. Nós agradecemos a muitas pessoas, Pai, mas a gratidão é a Ti. Tu és o autor da vida, Tu és o autor da criação, ó Pai. Senhor, meu Deus, Tu és abençoador. É o Senhor que guarda a nossa entrada, a nossa saída. Senhor, meu Deus, eu estou aqui, é pela Tua obra, Senhor. É pela Tua vontade, é pelo Teu querer, porque Tu sustentou, ó Pai. Tu sustentou essa igreja. Tu sustentou esse ministério do pastor Edvan e nos proporcionou, ó Pai, que nós, como igreja de Cristo, estivéssemos aqui neste local, nessa noite, Pai. Nós queremos te adorar e agradecer a Ti por tudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E agora, que o amor de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação e o direcionamento do Espírito Santo, e que a graça transformadora, salvadora e reconciliadora de Jesus esteja sobre a sua igreja e sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Nós oramos assim, e a igreja diz: amém. Amém. Vamos em paz.